E galera, tudo bem com vocês? Como eu tinha colocado no meu Instagram, eu ia fazer tipo um mini vlogzinho do que eu como no dia e do meu treino. E bem, eu tomei essa iniciativa, mas para poder tentar documentar para mim mesmo de como que é, como que a comparação daqui, sei lá, um ano, dois, quando tiver maior, mais forte, esse tipo de coisa. E bem, para poder deixar registrado esse tipo de coisa. Antes eu só queria, enfim, marcar como que tá sendo minha rotina de treino. Eu treino 5 vezes na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Na verdade, sábado eu vou começar hoje, mas enfim. E eu mudei da musculação para o powerlifting. Estou fazendo essa transição. Então, bem, segunda-feira eu começo com um treino com um volume um pouco mais baixo. Eu não faço nenhum treino de força exatamente segunda-feira, por conta que, pô, tava descansando domingo. Aí, pá, já começa a fazer força. Aí tem que fazer o corpo se acostumar, né? Então eu faço uma hipertrofia nos superiores, ombro, braço, costa e peito. Dois exercícios cada no máximo, tirando o braço, que daí eu faço um de ombro, tríceps e um de bíceps. E um de antebraço também, né? Não pode esquecer, porque é bom pra por causa do terra, né? Nisso, terça-feira eu faço terra, uma semana sim, uma semana não. Eu pego o PR, tipo, pego carga máxima. Daí na quarta eu faço supino, que é um dos motivos do porquê eu tô fazendo também superior segunda-feira, por conta que eu tenho muito problema no peito. Meu peito é muito desproporcional comparado a costas e pernas, que é o maior ponto forte até então. Então, por isso que também no treino de superior, de upper, eu dou bastante volume pro peito. Bem, faço supino, dia de supino, supino com o ombro e um tríceps para poder ajudar também na hora de fazer o supino, porque o supino eu comecei há pouco tempo, então eu não tenho muita estabilização nele. Então eu faço bastante exercício focado para ombro e tríceps para poder ajudar na estabilização. Na quinta eu faço agacho com cadeira extensora e mesa flexora para poder ajudar na potencialização da força, né? Na sexta eu descanso. E sábado, hoje no caso, eu vou fazer um mini full body. Eu vou basicamente fazer o mesmo treino superior de segunda-feira, só que eu vou adicionar mesa flexora e cadeira extensora, abdominal também, abdominal, lombar e antebraço, normal, para poder fechar a semana com chave de ouro e conseguir segunda-feira começar tudo de volta. E bem, resolvi mudar por conta de uma pessoa específica lá na minha academia que treinava e eu via que era muito bacana é, sobre. Que era bacana, na minha opinião, pelo menos. Porque eu comecei a treinar muito por conta de questões mentais, né? Então, para poder ter um controle melhor da mente. E isso eu acabei percebendo ao decorrer do tempo que eu tinha um controle melhor se eu começasse a ter força, fazer força o tempo inteiro. Coisa que na musculação você vai se reduzir por conta de repetição. Então você reduz a tua carga para poder fazer uma repetição e isso é proporcional. Coisa que no powerlifting não tem porque as repetições são extremamente reduzidas. E eu via um esporte em que, tipo, eu conseguia. Eu sou uma pessoa que, quando eu aprendo algo no início, quando eu tô começando algo e eu aprendo algo, eu levo isso pro resto da vida. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi com a pessoa que me inspirou a treinar, o Gunley. Foi a pessoa que me inspirou a treinar. E eu sempre vi os vídeos dele com muita raça, muita força e nunca, tipo, tendo medo da carga. Um papo meio estranho, mas é algo que acontece realmente. E é algo que eu aprendi e eu levo isso comigo até então. Eu nunca tenho medo da carga. Tipo, eu postei uma foto lá, tava fazendo terra com 180. Tipo, tem sempre aquele receio, mas porra, foda-se. Foda-se, é isso que eu tô fazendo e é isso que eu vou fazer. E é sobre isso. Não é que eu não ligo para as outras coisas, é que isso me dá um controle muito melhor do que eu consigo fazer. E, bem, além de questões que aconteceram esse ano, por exemplo, o falecimento do DG, que foi um baque bem forte para mim, é ainda um baque bem forte. A questão do Gunley mesmo, que era a inspiração total para poder ir para academia, os treinos, os vídeos dele, tanto que eu tava vendo o vídeo dele agora há pouco, e esse tipo de coisa. Então, bem,
já que eu dei essa introdução aqui de uns 5 minutinhos, acho que esse vídeo vai ser bem longo, mas enfim, é só pra poder documentar mesmo. Vou tomar um café, são 3 pães e 2 bolinhos e umas 2 xícaras de café para poder treinar daqui mais ou menos 1 hora. E antes de treinar, eu vou tomar uns de energético. Eu esqueci meu pré-treino lá no trabalho, então complica nós. E bem, foco na força, na força, na força. Agora é sem definição, foco na força. Daqui a pouco eu vou aparecer. Então aparecer antes de eu ir treinar, porque eu vou estar bebendo meu energético. E vou tacar roupa da academia já. Enfim, valeu. Ó galera, deu a horinha aqui já. Foi de boa. E aqui é minha roupa pra ir pra academia. Fazer uma amostra do shape aqui, pré-treino aqui, ó. Pá. Uma de costa, acho que vai apagar tudo o bagulho, mas foda-se. Enfim, mas é claro que eu não vou na academia assim. Bem, eu vou assim, parecendo um noiado com essa touca. E com meio bag, né? Enfim. Mas eu vou assim pra academia. Eu ia tomar um energético de pré-treino, mas eu resolvi não tomar, porque eu já tô bem elétrico. Aí eu pensei, pô, vou comer uma paçoca aqui, pelo menos. Mas como eu já comi bastante carboidrato, e bem... melhor não, né? Senão vai fazer mal, né? Eu acho. Mas qualquer coisa que eu vou tomar... Qualquer coisa eu vejo que eu tomo energético sim. Aí eu só vou pegar minhas coisas, eu vou vazar. Provavelmente, nos vídeos, eu vou estar usando o strap, mesmo em treino de peito. Porque esse aqui é aquele strap de velcro. Então, ele vai dificultar a dobrar o pulso. E como eu já tive problema no pulso, bem sério, quando eu comecei, e eu não quero voltar para aquilo, eu vou deixar só para ele poder prender nos exercícios de peito. Então, basicamente, eu vou usar o dia inteiro o strap, mesmo que não seja só treino de push. Então, é isso. Então, tá gravando. Eu acho que eu vou aparecer, eu vou estar indo pra academia, ou eu já vou estar lá. Mas então, valeu! E galera, tô indo pra academia aqui e descobri onde que fica. Só de ficar muito ruim é porque por causa do fone. Mas qualquer coisa eu faço narração por cima dos treinos. Como eu disse, vai ser um treino meio que um mini full body. Desculpa, tô ofegante. Falta de cardio, eu não faço cardio, foda. Mas isso. Então galera, aqui eu tava fazendo a minha primeira repetição de supino. Era 10 quilos cada lado. E eu fui fazer 20 repetições pra poder aquecer bem, mandar bastante sangue pro peito. E, bem, porque comecei com o peito, porque o peito, como comentei, era meu maior problema, né? É meu maior problema. Então, eu resolvi começar pelo peito mesmo. 20 repetição, 10 cada lado, tentando ver como é que era o peso da barra, né? Porque a academia era nova. E, bem, é bem de boinha mesmo. E eu tô gravando áudio porque o celular não pegou direito, minha voz ficou bem ruim. Mas é isso. Bem, aqui eu ainda tava no aquecimento, eu coloquei daí 20 de cada lado. Tava com 50, né? A barra era 10. E também pra poder testar como é que era, o peso da barra, o peso, enfim. Eu fiz 10 repetições dessa série. Também, série mais de reconhecimento, assim, poder testar o peso. Bem, agora eu tinha falado que no vídeo que eu ia fazer, tirar 5 repetições dessa. Eu tava com 25 quilos cada lado, caso 60 total. E eu tinha que tirar pelo menos 5 quilos. Aí eu já tava percebendo. Na minha visão tava leve demais essa carga. Só que foi a última série realmente decente que eu fiz. Porque já vamos ver o que aconteceu. Mas basicamente ele começou a fadigar bastante. Porque como eu comentei, o peito eu tenho bastante problema com ele. E bem, aqui eu já tava com 20 cada lado. Eu tinha que tirar pelo menos uma repetição apenas. Concentrei bastante aí, meu peito já tava fadigado já. E na hora eu tava com muita dúvida se eu aumentava o peso ou não.
mas no final eu consegui tirar a uma repetição. Foi mais tranquilo que eu achei, na verdade, mas enfim, eu ainda tava com bastante dúvida se eu não tava ou não. Essa parte eu resolvi deixar, que foi a hora que eu falhei. Eu tava com 25. Tava com. Eu tava com peso, hein? Eu tava com 70 quilos. E, bem, eu falhei nessa hora. Tanto que eu acabei de jogar o peso pra barriga, né? Porque pra poder não jogar no peito. E eu consegui tombar o peso depois. Mas eu vou poder deixar registrado que, bem, tem que ter um pouco de noção, né? Não pode fazer todas as coisas sozinho, né? Enfim. Deixa eu me registrar, caiu. Ah, não, era 80 que tava. Era 80 quilos. Enfim, que eu deixei cair 80 quilos no meu peito. A parte inicial eu tava explicando ali que eu tinha falhado, enfim. E eu fui partir pra um cross polia alta pra poder definir a parte inferior do peito. E bem, o vídeo que eu tinha gravado, eu tinha também comentado que eu deveria ter começado por aí, por conta que eu tenho o tríceps mais desenvolvido que o peito. E que ele roubaria o exercício do supino. Então era melhor eu ter começado por crossover que isolava o peito. Mas enfim, fiz aí o cross também pra testar a polia e foi bem de boaça, na verdade. Bem, eu não tinha comentado sobre o peso, mas eu tinha feito com 20 quilos pra poder testar como é que tava o crossover. E aí eu tava testando com 30 quilos, já o cross. Eu achei que relativamente leve os crossover, mas enfim, no início eu dei meio gastanhado, mas bem, é bem tranquilo, né? Deu pra ver com a minha cara. Mas também tava de boaça, isolado o peito. E é mais pra poder só tirar uma onda também nessa cara de vida. Bem, nessa parte aqui meu peito já tava todo fadigado, também foi a última série, eu fui tentar com 35 quilos. Dá pra ver que a repetição aí foi bem ruim, no caso, a execução. Mas, bem, pô, era a última série, do último exercício do peito, eu tava todo fadigado também, caiu peso no meu peito, tudo. Enfim, tem que dar uma roubada às vezes, né? Tem que sempre ter essa, pegar o corpo de surpresa. Aí eu comecei a fazer uma puxada alta pra começar o de costas. E tipo, cara, era muito estranho porque essa máquina ela não deixava eu esticar o braço inteiro. Claro que diferente de grande dorsal, se eu não quiser esticar o braço inteiro, mas tipo, era muito estranho. Se eu levasse muito perto do peito, o peso batia em cima. Se eu deixasse o braço esticado, ele batia embaixo, era um pouco. E não dava pra poder saber quanto que eu tinha. Enfim, foi a primeira série de costas. E iniciando a segunda série de costa, aumentei mais um pouco o peso. Eu aproveito porque é o músculo que eu tenho melhor desenvolvido, então dá pra poder pegar uma carga alta. E bem, também no mesmo problema sobre as costas, sobre a máquina que não funcionava, né? Não sei. Funcionava não, né? Não estava funcionando. Execução perfeita. Mas, enfim. Aqui eu quis dar uma formada de aura, pique bebezinho, pique gun. E cara, peguei e escrachei essa última série porque, pô, costas tem que dar aquele susto nas costas pra pegar bem. E foi bem poucas repetições, aumentei bem mais peso e foi sobre isso. No mesmo esticar, eu não consegui esticar o braço inteiro, crente das pai, mano. E logo em seguida já comecei meu exercício favorito que eu mais fiz na vida, remada curvada. Tava com 15 quilos cada lado, bem de boa, 40 quilos totais. E fiz ir bem depressa, bem rapidinho. Remada curvada, só poder dar um estímulo no bíceps e foi isso. Bem, eu falei errado, tava com 25 quilos, agora eu tô com 40 quilos cada lado, tendo 50, fiz a pegada errada nessa hora. Aí eu fui fazer de boinha, passo, quentinho. Também poder dar aquele estímulo no bíceps, no dorsal. E cara, tava bem de boinha essa barra aí, cara, tava, sei lá, bem leve, muito estranho, enfim. Aqui eu tinha comentado que eu coloquei mais uma placa a cada lado. Eu tinha comentado que se ficasse leve eu ia adicionar mais 5 quilos cada lado pra poder, enfim. Eu acabei fazendo, dei uma desequilibrada ali, porque aquele chão ali tava tipo uma transição tatame pro chão, então tava meio, sei lá, meio estranho. Tirei 8, se não me engano, e foi sobre isso. Aqui eu de novo tentei formar a aura pick gun aqui. Coloquei mais as placas lá, o cara tava conversando comigo, arrumando privada lá, pá. Fiz os bagulhos, crachei o movimento. De novo aquele bendito tatame me desequilibrando. Enfim, crachei, tirei 8, se não me engano. Dá pra ter colocado mais repetição aí também, essa execução aí ruim. Mas enfim, é sobre força, né, galera? É sobre força. E é sobre isso. Aqui eu tava tentando dar uma olhada no shape. No shape, entre aspas, no pump que tinha ficado. E cara, não sei dizer. Muito estranho. Porque tipo,
10% de BF e a definição não tá tão grande assim. Mas eu acho que por causa que, pô, muito peso que tava ganhando em muito pouco tempo. E é sobre isso, né, cara? Então agora é focar para ele dar estrutura para ele conseguir puxar mais carga. Galera, basicamente o que a Picante quis me calar aqui, mas era. Ele acabou travando tudo aqui, os áudios, então eu deixei o som livre mesmo. Eu gravei só a última série de braço pra poder vocês verem, porque de braço não é muito legal, né? Não é muito interessante. Mas isso, uma rosca inversa, elevação lateral, tríceps, corda e rosca martelo. E é mais ou menos isso, pessoal. Perdão aí, que a Picante travou. Foi mal. Aqui eu já tava no meu primeiros dias de perna, fazer uma mesa flexora, também a última série. E também bem estranho essa mesa flexora aí, não pegava, aí era o lugar mais resistente que tinha pro calcanhar. Enfim, só pra dar um mini estímulo na perna, esse tipo de coisa, só poder falar que eu fiz alguma coisa pra perna. Mas enfim, indo pra última série aqui do treino. E bem, acontece que ocorre. Ah, ainda tem abdominal, tá certo? O que ocorre é que a máquina por jeito é pequena, entendeu? Então a execução fica uma bosta, mas foda-se. O bagulho é ficar. É fazer sobre isso. A Maria, porque ele toquinho come mais do que eu. Vamos descobrir como funciona essa máquina aqui. O abdominal. Faz umas 2 horas que eu nunca comi já. Mas vou tentar narrar por cima. Vou tentar narrar por cima isso aqui também. Mais ou menos isso. Só vou mandar mais um de abdômen. Valeu aí. Depois vou colocar uma gravação.
Galera, voltando pra casa agora. Bem, o áudio ficou bem. O áudio pelo jeito ficou bem craqueado. Mas, bem, é mais um vlog, entre aspas, pra poder deixar registrado esse tipo de coisa. Como que tá funcionando minha alimentação, meus treinos, etc. Queria ter dado. Bem, queria ter dado um foco um pouco melhor na perna, mas, bem, eu tava morto já. Tava podre já. E já tava tarde, pô, eu cheguei aqui, era quase 1 hora da tarde, agora deve ser 1h30 mais ou menos. E agora eu vou almoçar. Ao almoçar depois uma sobremesinha, pegar umas paçoca e fazer um cafezinho só. Qualquer coisa, talvez, provavelmente, claro que depois, pá, pegar um sucrilhozinho, um iogurte, esse tipo de coisa à noite. Mas é mais ou menos isso que eu queria registrar, na verdade. O café e o almoço. Daí suplementos tomo geralmente à noite, no caso creatina e whey. Mas o meu almoço tá sendo isso aqui, ó. Essa marmita com arroz e frango. Essa marmita com galinhada. As duas marmitas, no caso. As duas. E 1 litrinho d'água. Mais um, no caso, que já foram 2. O terceiro litro d'água. E, bem, mais ou menos isso. A academia lá é bem bacana. É bem bacana a academia lá, tem bastante equipamento top. E, bem, eu vou ver o que eu faço com questão do áudio, por causa que o áudio ficou bem ruim. E, cara, é sobre isso, tipo de coisa. Ficou. Eu treinei de touca, porque meu cabelo tá terrível. E eu queria, na verdade, ter treinado de boné, né? Mas, enfim, fazer um treino de touca. E, pô, vocês vão ver do. Vocês viram, no caso, né? Do. O peso me esmagando, mas, tipo, pô, eu já também. Eu scratchei também que eu queria pegar peso, mas eu já tinha feito um volume grande. Tipo, querendo ou não, aquele tanto de repetição com uma carga leve, mas de qualquer forma ela já ativa, já cansa o peito já. E a minha tentativa de formada de aura, de abaixando a touca, que nem o Gunley, né? Tem que se inspirar nesses caras. E, bem, pô, o cara é uma inspiração da academia. Todo treino eu lembro dele e do DG, porque gosto de colocar vídeo do. Tem um vídeo específico do DG, em homenagem a ele, que eu gosto de colocar, que fizeram, no caso, homenagem a ele no dia. E eu gosto de colocar sempre pra poder tentar tirar aquela última série sofrida. E, bem, claro que não deu pra fazer isso hoje, porque tava gravando, né? E é um vídeo de TikTok. Mas, bem, é sobre isso. É mais ou menos isso que é a minha rotina. Talvez eu vá gravar. Gravar o que eu for comer posteriormente, provavelmente à noite. Aí eu vou contar que eu comi. Mas, bem, é isso, galera. Obrigado aí por se alguém tá vendo isso até agora. Obrigado. E é isso. Temos que sempre nos manter fortes, saudáveis, seguir atrás dos nossos sonhos. E é sobre isso. Ah, verdade, eu tenho que mostrar como. Na verdade, bem, o Pump já foi, já. O Pump já foi embora. Mas enfim, peraí. Até sacar a camisa aqui. Peraí. Sacar. É mais ou menos isso, o Pump. Pump, entre aspas. Só a barriguinha de grávida. Mas lembrando que é mais volume de peito, costa e braço do que abdômen, né? Definido. Não é mais o nosso. Não é mais o foco. Um dos motivos também foi porque justamente a parte do Gunny, que era uma inspiração. E, pô, vendo que a pessoa que me inspirava a fazer um esporte que não necessariamente eu ia competir, porque é basicamente um desfile de beleza. E pensei que, tipo, estética nem sempre é tudo. Claro que
Um dia, se eu for aplicar, vai ser aplicar focado no powerlift, tipo hemogenin, tipo de coisa assim, que ajuda em força, volume até um pouco, mas não necessariamente definição. Bem, talvez eu vá fazer isso algum dia, mas agora o foco depois que ele foi, pô, perdeu totalmente o sentido de fazer um esporte que não necessariamente era o que eu realmente queria. Eu fazia por conta de outra pessoa. E coisa que agora o powerlifting proporciona algo que eu gosto mais do que necessariamente ficar posando, enfim, que é levantar carga, que pra mim é o melhor, que é o que mais funciona pro meu corpo, que tipo, pô, atualização eu tenho 1,90 m, tenho 95 quilos atualmente, eu achei que eu ia diminuir de volta, mas pelo jeito não, estabilizei nos 95. Talvez eu diminua agora que eu volto às aulas, mas enfim, é rapidinho pra poder voltar. E, bem, 95 quilos, perto dos 100. E foco é 110, é 100, 110. Quando começar a ciclar, 120, talvez. Ficar bem mamutão. E é sobre isso. Valeu, pessoal.